Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E pessoal, eu estou aqui para comentar com vocês sobre Ordem Paranormal, Apocalipse e como parar o Apocalipse ou como derrotar. Mas eu não tô sozinha porque eu estou com o filho de Chocobo aqui pra gente comentar e falar Uhul. sobre. E aí, Chocobo? Bom demais. E nós tivemos uma hipótese, levantamos uma teoria. E nós dois estávamos meio que olhando os personagens de Ordem Paranormal. E a gente viu uma coisa interessante neles. E com isso a gente forma essa teoria bem interessante, né, Chocobo? Sim, foi bem aleatório, É, mas talvez faça sentido, vai fazer sentido conforme a gente vai meio que explicando a linha de raciocínio. E talvez é assim, uma das possibilidades de os jogadores, né, ou pelo menos quem for jogar a temporada, conseguir derrotar, né, ou pelo menos neutralizar ou algo assim, o Juan, né, que agora se tornou o portador da relíquia, né, de sangue ou algo do tipo, e basicamente o diabo, né, enfrentar todo a sua trupe, a galerinha ali. A gente já viu o Kerberos, já viu a aniquilação aparecendo e aquela cutscene final aparentemente com a criatura ou pelo menos essa dimensão se expandindo no Brasil. Então, vambora. Vamos para as teorias. sim, o inferno na Terra, a membrana provavelmente rompida depois que realizaram o Hexatomb, esse ritual. E por isso que a gente falou que é meio aleatório, porque eu tava olhando uma coisa na Wikipedia, quando eu tava olhando outra, a gente meio que se colidiu em uma informação que eu quero combater. Falar, acho que, primeiramente, acho, Kobo, sobre a gente falando sobre os finais do Juan e ele se tornando o novo portador da relíquia e realizando os desejos, uma coisa que acho que ninguém eu vi comentando é que. Não, todo mundo comentou que o diabo distorce o desejo. E, tipo, alguns estavam falando, a Escarlata parece ser uma cabeça burlante, o Pomba talvez possa virar uma criatura. Muita gente comentando sobre isso. Mas, tipo, a Lena tá com o anticristo, coisa assim, nessa vibe. Mas uma coisa que eu não vi ninguém comentando é que eu acho que não era exatamente um desejo, não. Eu acho que poderia ser. Poderíamos chamar também de pacto. Porque o diabo realiza desejo através do pacto. Então talvez ele tenha meio que fez um jogo de palavras. E por que eu penso nisso? Porque ele falou, ele perguntou se aceitava ou não. De como aceitar ou não o desejo, aceitar ou não o pacto. E as pessoas que aceitam o pacto geralmente depois disso se tornam obcecadas pelo agradar a relíquia de sangue. Então, eles ter aceitado os desejos deles e ter o novo começo deles, parece muito que eles meio que aceitaram o desejo, mas tipo, eles aceitaram um pacto com o diabo. Então, o jeito que vai ser esses marcados, tipo, no Salt, ele Nara, tipo, o Salt Nara, sobre se o pessoal, não importa quem fosse, isso estava destinado a acontecer, se fosse com eles ou não. E a questão de, tipo, deles serem marcados, a gente viu muito em Calamity Partido 1, a questão de eles precisar muito de marcados para conseguir fazer qualquer coisa. Como se as relíquias, ou o próprio Kian, não tinha como realizar com as coisas que precisavam acontecer sem os marcados. Porque a chance de quebrar as correntes, só os marcados conseguem quebrar as correntes. Por isso que viu que é necessário, depois de um tempo, depois que tudo ele fez, todos os milhares de anos dele, ele percebeu que precisava se tornar um marcado para conseguir fazer o plano da calamidade. Então, agora no Apocalipse, o Kian dando uma. Não sei se foi o Kim que entregou a marca pro Juan, mas a questão dele tendo o Juan, a Lena e o Remy marcados, e talvez esse desejo talvez tenha sido um pacto, eles se tornando obcecados pela relíquia de sangue, tipo, em agradar ela, nesse novo começo deles.
Eu não sei se a gente vai ter um novo grupo de marcados do lado do mal da história. Tu acha como? Já que eles não eram uma pessoa boas, não se consideravam pessoas boas. Eu tenho uma opinião diferente, porque assim, na teoria, a gente não viu exatamente eles se tornando é, opositores da ordem, nada assim, só eles meio que fazendo o pedido, né? O lance do recomeço, eu acredito que seja só do Juan, que ele agora, tecnicamente, né, queria ser livre, né, E as escolhas. e tudo mais. Então, assim, eu não sei ainda muito bem se eu diria, né, que eles basicamente vão se tornar inimigos ali da Ordem ou algo assim do tipo. Até porque a gente vê a temporada inteira, né, eles meio que tentando relembrar quem eles são e tudo mais, para depois só, sei lá, jogar tudo no lixo, jogar fora e aí eles virarem seguidores do diabo, qualquer coisa assim. Não acho que vá para esse caminho, É que por. mas é uma opinião pessoal e assim, como não tem certeza, não foi mostrado isso pra gente, eles já virando transtornados, nem fazendo coisas contra a ordem especificamente, ou alguma coisa depois do final da aventura, depois de terem escolhido, né, o que eles queriam, nem o próprio pacto em si, na verdade é um pacto, né? É um pedido que eles fizeram e que aparentemente foi realizado. A gente vê o Pomba voltando, provavelmente era o pedido do Arpia, que era o desejo que ele tinha. A gente vê o Remy meio que com o Selbit falando que ele deveria olhar para as mãos, né? Que o poder dava nas mãos dele, alguma coisa assim. Provavelmente é mais sentido figurado, porque ele vai se sentir mais forte, mais poderoso. E provavelmente ele vai querer ficar com o corpo do labirinto, né? Não vai querer voltar. E da Kemi, a gente também nem. Da Kemi barra Lena, né? Que é a Lena agora. A gente nem sabe ao certo se ela vai realmente ter um filho naquele corpo da Kemi ou se ela volta depois pro corpo dela, porque ainda tá teoricamente preservado, né? Na garagem lá da Ordem. E ela consegue gerar um filho, coisa e tal, né? Até porque seria meio estranho uma temporada que ela teria muita vontade de ter o filho ou coisa assim do tipo, e ela parar isso pra parar no sentido de, tipo, deixar de ter essa oportunidade de nascer a criança ou coisa e tal, pra ir lá lutar pelo diabo ou qualquer outra coisa assim. Então, assim, é muita teoria, eu acho que é mais hipótese, porque não tem como ter certeza pra onde vai, né, com relação a esses personagens. Então, nem prefiro tanto comentar muito sobre, porque daí pra frente é muita hipótese do que pode acontecer, fica muito aberto. Mas o que a gente tem já de concreto são as coisas que a gente tem da temporada, né, que a gente pode analisar e que já é um fato, já é uma coisa que não dá pra mudar ou discordar. E com relação a o tópico, né, assim, do nosso vídeo é literalmente qual seria as possibilidades, né, os caminhos que a ordem ou os agentes e os grupos eles vão tomar para poder conseguir converter, né, esse lance da ameaça na realidade. Acho que é a primeira vez que a gente tem essa membrana arruinada desse jeito, né? Tipo, a gente já teve algo mais próximo ou parecido disso com o perímetro, então talvez seja a única ligação, tirando a Agatha, né, que aparece lá, que o Sebut comentou sobre que a gente precisaria ver mais ou menos o Enigma do Medo acontecer antes e coisa e tal, e já no perímetro a gente já viu como que é uma membrana, um lugar, né, afetado pela membrana arruinada, ou destruída, ou bem caótica. Então, assim, agora a gente tem essa ameaça na realidade bem grande, né, aparecendo basicamente no Brasil inteiro. Por que que eu falo isso? Não no mundo, né? Porque provavelmente a aventura foi lá no Nordeste mesmo, alguma coisa assim, né? Ela sobrepõe talvez uma área, uma região, igual o Santo Bessa a gente tem em Carazinho, coisa assim do tipo, em Carpazinho, né? E talvez a nível de país, porque lá em São Paulo meio que dá para ver o céu avermelhado e aquilo meio que expandindo, né, e crescendo.
Então, assim, com certeza a gente vai ver algo bem escalonado, né? Igual você estava comentando, de muito NPC, muita gente sem entender nada, assim, e provavelmente núcleos, né, de grupos tentando resolver essa questão, já que meio que afeta tudo, né? Meio que em volta, o ambiente e tudo mais. No próprio Hexatome a gente já viu que o ambiente ele fica alterado também, então são pessoas que ficam com emoções e sentimentos mudados, criaturas, né, tipo a própria fauna, flora, o ambiente, os animais, eles também se modificam, e tudo isso meio que influencia para ficar cada vez mais difícil de chegar diretamente ali no lugar e tentar enfrentar a criatura. Então, assim, uma das coisas que provavelmente a gente já consegue supor, ou imaginar, ou teorizar, é que a gente vai ter alguns núcleos de grupos meio que resolvendo isso. Não acredito que vai ser um jogo, como é que se fala? Jogos Vorazes, Jogos Mortais. Não é questão assim da Marvel que vai juntar todos os personagens, vai fazer uma linha de frente, vai um grupão assim enfrentar tudo, mas eu prefiro acreditar em pequenos núcleos fazendo várias mini missões ou cada um fazendo as suas coisas. Provavelmente o Veríssimo volta e ele vai meio que organizar dessa vez a missão, né, para poder resolver e tudo mais. Até porque a equipe dele já era de extermínio, né? Assim, eles são bem treinados com relação a isso, então talvez ele vai delegar funções ali. O Arthur também, talvez, com outros grupos vão se separar, né? A equipe Abutres. Eu acho que não vai ter a equipe Abutres fechada. Vai ser eles sendo líderes de outras equipes. Igual a gente também já viu, né? O Dante falando sobre a equipe, ou o Arthur que falou, da equipe do. Não era faxineiro, como é que era o nome? A equipe nova que vai ter, né? Que o Arthur chega. O Dante Hexatome Que eles inteiro. limparam. Eles tinham uma equipe de gentes novos pra treinamento. Isso. Aí tem a equipe que também limpa o galpão, né? Que eu não sei se vai sair nos arquivos secretos lá da editora Jambô. Então, assim, tem muito palco, muito espaço para mini grupos, né? Arcos de grupos resolverem coisas. Isso é legal. Fica uma coisa meio séria, assim, que você vê um ponto, depois vai para outro lugar e tal e tal. Então dá para fazer uma temporada que tenha múltiplos núcleos de jogadores participando. Uma mega aventura, assim, que talvez um dia seja uma equipe, no outro dia seja outra, e a gente fique nesse vai e vem de coisas, para talvez no final eles se juntarem e fazer um combate final bem épico e coisa assim do tipo, né? É bastante coisa. E com isso, são tantas criaturas que tipo, a gente pensa a gente pensava em calamidade de uma forma. Agora a gente tem o Apocalipse. E também temos a Tenebris no meio. Mas isso é só pra entender como tá escalonado. E como o Celt pode trazer de novo esses núcleos pra narrativa de Ordem Paranormal. Coisa que a gente já viu nas temporadas passadas. Especiais, spin-offs, na primeira, segunda, terceira, quarta temporada de Ordem Paranormal. A gente tem as paradas principais. E com isso a gente tem mais informações, eu acho que é bem interligar, de como enfrentar o Apocalipse ou como derrotar esse evento que vai ser caótico. Vai ser caótico não, tipo, vai ser de grandes emoções, pra levar mais pro sentido do elemento de sangue. A gente tem os pontos da temporada. Pra quem já puxando como uma forma de enfrentar esse fim do mundo, esse apocalipse, a gente lembra de Santo Percy, Chocobo, da Paula Verdante, uma das cientistas que, junto com a Eva Van Gloss, formaram o Santo Percy, entre outros cientistas que eu não vou lembrar o nome agora, mas que ela, ou seu pai, eram os caras mais ricos de São Paulo, e ele tinha alguns esquemas de corrupções, e possuía uma empresa chamada Produtos Vedante. E uma coincidência de informação que a gente tem no Sobrevivendo ao Horror, foi exatamente que você me trouxe, lá de questão de quarentena das indústrias Parnaceia, é a... fugiu o nome dela, a Laila Verdante, que tá no livro Sobrevivendo ao Horror, que você tava puxando o assunto e a gente percebeu que as duas eles tinham o mesmo sobrenome. E tá na Wiki, tá dizendo se eles são parentes ou não, não tem
confirmação ainda. E como as histórias podem interligar, tipo, do Segredo da Floresta a um especial da Lupus Panaceia a como enfrentar o apocalipse. Não, assim, no geral, a linha de pensamento é o seguinte. Todos os 3 spin-offs, eles vinham pra gente abordando assuntos sobre os novos elementos, certo? Sim. E sobre o encontro dos sinos no final. E assim, claramente deu pra ver que a Ordem, ela tá ativamente pesquisando e investigando e procurando esses sinos na realidade, né? Ali onde eles se encontram, qual é a história, o que faz e tudo mais. E esse final de Hexatomb, ele expande tanto o universo que a gente vai para 2 caminhos. Um caminho que a gente poderia explorar Tenebres e a passagem, como entrar lá, sobre os guardiões, a porta, como que entra, sai, quem tá lá e por aí vai. Mas agora abriu espaço para a gente resolver essa pendência antes de ir para lá. Porque não faz sentido, na minha cabeça pelo menos, eles abordarem, eu digo assim, como roteirista ou como série, o caminho, né, a história de Tenebres agora, sendo que o contexto, né, da nossa realidade já está afetado por essa membrana arruinada e o diabo fazendo caos lá. Então, assim, não acho que eles vão desenvolver nada específico de Tenebros ou algo assim. Se tiver, vai ser o que eles já aprenderam, né, durante os anos e quando eles foram encontrando os sinos. Mas o nosso tópico aqui, né, provavelmente esses mini grupos, né, e arcos de grupos que vão resolver as coisas, eles vão atrás de outros recursos para poder minar, né, e conseguir conter essa ameaça de sangue. Como eu disse antes, né? Não acredito que vai juntar todo mundo assim, vai ser uma galerona, um grupo gigante pra ir já direto no trono, direto no diabo, até porque tem as criaturas. Então, a ideia aqui é que a gente vá para esse segundo caminho, em vez de explorar mais a história de Lord Tenebres ou qualquer outra coisa. Talvez esses grupos eles arrumando jeitos de conseguir conter essas mini ameaças, né? Que seria num contexto mais narrativo ou de mestre, a gestão de recurso, né? Quando o mestre ele coloca minion, as dificuldades no caminho, coisas para você não ir com a ficha pronta e cheia para lutar o boss, a criatura principal final da temporada, que no caso vai ser, obviamente, o diabo no trono. Então, assim, o que a gente tem de ameaças? O próprio ambiente, as criaturas menores de sangue, que claramente vão estar presentes nessa temporada de Apocalipse. Já deu pra ver que pela cutscene o Kerberos parece ser importante também para o contexto, né? Ele vai estar ali em volta ou coisa assim do tipo. E claramente não só no final o diabo, mas a aniquilação e eles tendo que conter, cauterar e tudo mais. Achei interessante e engraçado que assim que acabou o Hexatomb, veio muita gente falar ou reagir o vídeo de como lutar com a aniquilação do Randall usuário. Ele até refez o vídeo dele, fui comentando sobre isso. Mas, assim, além daquilo ali, eu acho que ainda tem muito mais coisa que pode ser abordada e modos deles enfrentarem. Não só a parte mais mecânica, pesada de, sei lá, só eles irem lá de peito aberto e lutar diretamente com as criaturas, né? Então, esse contexto é legal de, por exemplo, a gente vê alguns personagens em algumas histórias que estão entreaberto aí e que podem muito bem combinar e serem utilizadas, meu Deus, e serem utilizadas no contexto da lore, né, de Ordem. Então, assim, Indústria Panaceia faria muito sentido a gente ter alguma abordagem de alguém usando a ideia, né, que a empresa teve lá em Quarentena de colocar criatura contra criatura e a gente ter um jeito de eles ficarem distraídos, se lutarem ou degladiar, alguma coisa assim. E óbvio, né? Se a gente tá falando de sangue, muito provavelmente a gente trazer o contexto de uma criatura que seja opositora, né? Um bicho, uma criatura de morte,
ali no local ou próximo do trono, algo assim, a gente vê personagens do livro de regras e outras coisas que ainda não foram abordadas, que eu acredito também que é fácil e é muito legal de encaixar. A própria personagem aí, né, que é a parapsicóloga, que ela é uma classe, né, já é uma estrutura do livro aí que pode ser muito bem abordada e trazida para essa aventura. O próprio Amir, que é aquele padre exorcista que aparece lá, né, faz um pouco de sentido, né, por ele ser um ocultista independente, querer fazer as coisas sozinho, e ele tá relacionado com religião, algo assim, e por aí vai, né? Tem algumas brechas, alguns personagens e lores que podem ser abordados. Esse da indústria panaceia, né, e deles fazer alguma coisa relacionada, igual teve quarentena, é muito legal. Seria uma forma, talvez, de a ordem não ficar tão ocupada ou preso com uma criatura, e aí colocar uma criatura lutando contra a outra seria interessante. Não sei se os agentes chegariam a esse ponto, mas pensando aqui que a aventura escalonou, né? Tudo é meio que viável agora para a gente ter menos perdas, né? Digamos assim, de agentes, ou não se preocupar tanto com essas quests secundárias, assim, missões ali de criaturas e mini monstros que vão ter no ambiente, né? O que você acha disso, ali? Falando em como escalonou as quests secundárias, usando a ideia da que a Panacea tentou e pesquisou sobre criaturas versus criaturas, uma das hipóteses de a gente conseguir sobrepor as relíquias, tipo, o debate que a gente tinha depois de Calamidade Parte 1 é que eles precisariam, na Calamidade Parte 2, conseguir a Relíquia de Morte para conseguir enfrentar o diabo, para conseguir obter a Relíquia do Diabo, para conseguir matar, destruir Quinha na realidade. É um dos tópicos. Então, nessa hipótese disso, a gente vai talvez ter a Ordem Ricard em busca do Deus da Morte, não tipo só a relíquia, mas sim o Deus da Morte para enfrentar o Juan. Porque a gente sabe que na época que teve a Ordo Calamitas, que foi uma coisa que apareceu em Hexatombe, a questão do Veritas e a Ordo Calamitas, com o manuscrito Veritas sobre como ele sobreviveu a Hexatombe. Talvez uma hipótese também como ele conseguiu o trono do diabo. Porque se a gente vê lá no texto, vou ter usar a página da Wiki, é que em 67 depois de Cristo, eles tiveram a conquista da relíquia de sangue. Então eles chegaram a ter 3 relíquias no Ordo Calamitas, na Hipercláusula. E com isso, faltava só uma, que era justamente a relíquia de morte. E quando rolou a questão dos agentes voltarem no passado, para quem assistiu a Calamidade Parte 1, e eles começaram a debater a equipe Abutre sobre o futuro, quando escreveram a cronologia da época, invocaram o Deus da Morte. Então, se eu conseguir alguma forma de que quando faltar só o diabo, ou tipo, o diabo, uma coisa que, tipo, pra eles conseguirem ter chance, que nem mais ou menos pra enfrentar a relíquia de sangue, que nem aconteceu com a. Porque, de uma certa forma, apesar de a relíquia de morte ser superior à relíquia de sangue, eles não se destroem sozinhos. Que nem rolou lá com a magistrada e o anfitrião, no combate contra o anfitrião, no episódio 6 lá de Calamidade. Que apesar de tudo, a magistrada ser superior à relíquia de sangue, o conhecimento sobrepor a relíquia de sangue, de energia, mesmo assim eles tiveram dificuldade de enfrentar o anfitrião, e a magistrada, apesar de ser o equilibrou o combate, ela não iria destruir a relíquia de energia. Então, se pudesse entre si, provavelmente já teriam se destruído. Eles já se odeiam, de certa forma. A gente sabe que as relíquias, as opostas se odeiam. E tem as combinações impossíveis por causa do elemento. E por que nesses milhares de anos isso nunca rolou? Porque provavelmente sozinhos eles não conseguiriam destruir umas outras. Apesar que elas odeiam, elas provavelmente não conseguem se destruir sozinhas. Sim, tem a ideia também que é assim, não é que a gente tá teorizando que o final de Calamidade não, de Apocalipse, né, por exemplo, seja atacar uma relíquia contra a outra, deixa ele se pegar na porrada lá e acabou, não.
Porque a ideia é fazer com que o Deus da Morte talvez enfraqueça a relíquia de sangue, para daí sim os nossos personagens, né, os grupos ou quem sobrar, ir lá e lutar contra um ou os dois. Porque não acredito, por exemplo, que o Cellbit deixaria ser um final aonde ficariam só relíquias NPCs, né? Porque é ele que controla, na Uhum. verdade. Se lutarem e a gente ia cruzar os braços e ia ficar olhando aquilo acontecer. Acho que não vai ser isso, né? Não. Mas, ainda assim, é importante. Até a Aline estava comentando em off um jeito de talvez summonar, né? Ou trazer o Deus do Medo lá próximo do trono para poder fazer essa briga de galo aí. Então, assim, se tivesse uma possibilidade de fazer isso acontecer, seria muito bom. Porque é aquilo, dá para enfraquecer outra relíquia, e aí com isso você consegue conter uma delas. E aí É a gente que. talvez pode mudar o foco de ficar com conseguir conter o sangue e ficar com medo do o de morte, mas entre os dois assim, acho que talvez o de sangue agora tá bem mais bufado do que o de morte. Não sei, a gente teria que literalmente fazer esse teste aí de panaceia pra ver se a gente consegue enfraquecer uma, fala ele. Então, tipo, eles se odeiam e. Apesar que eles não se interferem. Tipo, aquela. Quando o Nor Calamitas teve a questão do Deus da Morte, ele não chegou próximo à relíquia de energia. Porque se ele chegasse, ia rolar alguma coisa muito ruim, sendo que a relíquia de energia é superior. E uma das formas que o pessoal argumenta, mas eu não vou ter a certeza, que eu vou ter que ler o livro de regras, é que as relíquias têm seu enigma do medo. Elas perdem sua defesa se for resolvido. E a gente sabe que os elementos se sobrepõem, tipo, que o conhecimento acalma o caos de energia. E que a morte sobrepõe a carne, ao sangue que decompõe. Então, tipo, todos esses detalhes que estão lá no livro de regras, que de certa forma, assim, são detalhes do paranormal do outro lado pra nós, tipo, não é que são regras, é tipo, são informações da história do Selbit escritas no livro. Então tem a página de energia, de morte, conhecimento, a gente tem a do medo também lá. Então todas aquelas informações são interessantes para realizar. E seria uma forma, porque a gente viu como é que foi o confronto de duas relíquias, claro que os marcados, mas o confronto de duas relíquias e os marcados sendo o que iriam definir qual das relíquias ia perder vamos dizer, o portador delas. E na época era o anfitrião e a magistrada. E eu acho que talvez pode rolar isso em Calamidade Parte 2, ou Apocalipse, porque a gente precisa da relíquia de morte pra conseguir enfrentar o diabo. É um pré-requisito. Então eles Uhum. teriam, de uma certa forma, utilizar a relíquia, talvez, tipo, invocar o portador atual da relíquia de morte. Ela é uma relíquia tipo, que quase não aparece. Ela é bem, tipo, bem em si, então, tipo, já tem mais dificuldade. Ao contrário da relíquia de sangue, que tem sempre a sua presença, você tá sempre em todas as manuscritas, tem várias histórias. Tanto no livro de regras que, tipo, a relíquia mais conhecida por tipo, todo mundo sabe, nunca já ouviu falar do diabo. Então, por isso. E agora, esse ponto, tipo, como eu falei, a gente tem um exemplo lá na Orcalamitas de como eles conseguiram invocar a relíquia de morte, sendo meio que fazendo essa. Fazendo algo que não deveria acontecer na linha cronológica. Então, eles quebrando a cronologia dos eventos e provavelmente poderia summonar a relíquia de morte no local ou para enfrentar o diabo. Era uma hipótese. E também uma hipótese como para o apocalipse. Então a gente precisa da relíquia de morte e é esse ponto que volta a Calamity Parte 2. A gente não fugiu daquela ideia inicial, apesar que tudo que a gente teve o desprazer, tipo, de ver o diabo do trono e tudo, ele trazendo aquilação, o Kerberos, ele aparecendo na realidade, porque o local do Hexatomb lá no Nordeste se tornou um dos locais de inferno na Terra, então a membrana ficou rompida, e é um dos pontos a gente conseguir acabar ou parar a apocalipse,
com o Deus da Morte novamente. Como é que vai ser desenvolvido isso pra não ser só o combate entre duas relíquias? Como é que o Salt vai fazer essa mecânica novamente? Não sei se ele vai repetir ou exatamente nem foi acabado de parte 1. Mas a gente tem todas essas informações, essas conexões. Como eu disse, a indústria Panacea já tinha essa ideia de criatura versus criatura, de elementos opostos para se enfrentarem. Para conseguir lidar com essas criaturas, tipo, de conter ou de conseguir. Só que as relíquias, elas têm suas consciências, elas são extremamente poderosas. Não é qualquer pessoa com tipo de Nex alto vai conseguir bater de frente. E elas têm seus enigmas do medo. Então é mais um detalhe. Eu puxei que a Lena e o Remy, que a gente não sabe se eles vão voltar ou não. Eu falei aquilo lá primeiramente porque é minha hipótese de talvez eles apareçam novamente em War Paranormal. Se não tiver a questão do pacto, pra mim acho que seriam eles recomeçar a vida deles, meio que deles. Porque já tinham desavença com a Ordem. Eles fizeram muita coisa, tipo, eles não conseguiram completar a missão. Eles têm muitos detalhes, assim, que talvez dão um novo recomeço de vida deles. Que nem o próprio Diabo fala, tanto pro Juan, pra Lena e pro Remy, falando do seu novo recomeço. Se eles aceitam ou não um novo recomeço. Então é isso. Tem alguma coisa pra falar, Chocoba? Eu acho que um dos principais planos, em vez só do combate direto, é eles utilizarem essas informações. Aí não sabe como é que Tenebres vai impactar. Eu gravei um vídeo sobre Tenebres pra Apocalipse, o que pode rolar. E esse vídeo é não envolvendo muito Tenebres, porque eu fiz um vídeo próprio sobre Tenebres. Pode falar, Chocobo. Não, é basicamente isso, né? Vamos ver se essa nossa ideia vai ser abordada de utilizar a Relíquia de Morte, seja ela pura e summonada lá ou trazida pra lá, ou se, sei lá, durante até a temporada mesmo a gente consegue derrotar e alguém pegar a relíquia, virar um portador, alguma coisa assim. O que seria muito da hora, muito insano. Imagina um agente importante, ou antigo, ou que tenha essas características, ele absorve, né, e vira o portador. E talvez ele se sacrifica para poder talvez combater, né, ou as criaturas do diabo ou o próprio portador, e aí vai ser portador versus portador, e aí seria um portador nosso, assim, do lado do bem, né, entre aspas, usando o paranormal contra o diabo, então seria doideira, assim, um nível mais épico, né, de luta e tal, e não sei, vamos ver. Eu tô torcendo pra que alguém pegue a relíquia, né, e seja um personagem importante de morte, e vá pro combate, que aí vai ser doideira total. Talvez até alguém se tornando uma mistura de portador de morte com... talvez até se transformando em um monstruoso de morte, alguma coisa assim. Talvez até a pessoa, o portador, summonando outras criaturas de morte para conter as de sangue. Seria também muito doido. Imagina alguém da Ordem criando Sempiternal, sei lá, algumas criaturas puxando um Niderê, alguma coisa assim. Sei lá, coisas totalmente extremas A gente não viu exatamente. Pra gente ver esse combate meio doido, né? A gente não viu exatamente que a gente sabe de uma informação do Diário de Deus, ou tipo, eram as anotações do Arnaldo Fritz, que as relíquias sobrepõem as marcas. A gente tem essa informação. Então, tipo, um marcado onde se torna um portador da relíquia. Apesar que a gente parece que o Juan, ele tem muito ainda os detalhes da aparência dele ainda. Tipo, ele não virou, tipo, a aparência do diabo, nem aconteceu nas outras vezes, porque antes ele não... Ele teve alterações no corpo, né? Tem 4 chifres, 4 braços agora. Porque a gente viu literalmente a pessoa, uma pessoa portando. Antes era a relíquia se sobrepondo o corpo. Que nem a gente viu, que a relíquia fazia muito, ele meio que ele se portava, ele não virava um amalgamado, tipo, ele só, tipo, se cobrir no corpo de uma pessoa. Foi mais ou menos que ela fala que aconteceu com Deus da Morte também. Porque a gente viu o lodo só cobrindo o corpo do Miguel? De algum agente, e aí... Do ferreiro, e se tornando o Deus da Morte que a gente viu lá em Siga na Floresta.
O Carniçal também tem essa lore também, né? De ter o corpo absorvido. Então, E por aí vai. é a relíquia. Então a gente fica nesse conflito de como vai ser. Tipo, o Arnaldo Fritz, provavelmente ele tinha um desejo de acabar com o Kian. Ele tentou e depois, acho que a mente dele ficou meio agomada com o anfitrião, ou ele se perdeu na mente do anfitrião, nas várias mentes que estão conectadas ao anfitrião. Então, talvez foi isso que aconteceu com o Arnaldo, porque também era um marcado e portou a relíquia. Ele tinha um plano de derrotar Kian, e acabou que depois ele não teve mais nenhuma outra tentativa diretamente contra Kian, que foi o orfanato Santa Merfeda que botou fogo lá. Tinha todo um enigma por trás que a gente nunca viu que rolou exatamente, além das informações do Arnaldo Fritz. A gente viu em Calamidade e um pouco a gente sabia de Desconjuração. Então é isso. A gente já teve isso em Calamidade Parte 1, das duas relíquias se enfrentando, as duas relíquias opostas. Uma sobrepõe a outra. A gente pode ser que aconteça em Calamidade Parte 2, já que temos informações em quarentena, informações em Exatome, informações de todas as temporadas que pode lidar e levar a isso, a esse combate. Posso dar uma cravada aqui pra fechar o vídeo? Ó, minha hipótese, que é só um chute assim no vento, no balde, seria muito hype, seria assim o ápice. Eu acho que conseguiria deixar a temporada mais marcante que a Exatombe se o Dante absorve a relíquia ou vira portador, alguma coisa assim da morte, e ele vai lá e vira o Avengers assim do Ordem e junta todo mundo, né? E se o Hakim volta pra fazer essa play, nossa, ia ser o hype, assim, o personagem mais hypado de Ordem, não tem como. Ele ia ficar top 3 junto com o Arthur e o Veríssimo, assim, os três indo pra linha de frente, assim, nossa, sou muito fanboy de Ordem, não é possível. Se ele faz isso, se acontece isso na temporada, esqueça, tá? Aqui é Cinema 2, eu levanto as mãos e os pés e é isso. Acho que é isso, esse é o vídeo com esse grande detalhe que pode rolar em Apocalipse. A gente marcar portando os personagens principais escolhendo uma relíquia pra conseguir enfrentar o diabo. Não sei quem seria o louco de portar. Sacou mais engraçado, Aline? Ou a máscara da magistrada. Sacou mais engraçado? É que nessa semana aí, uns dias atrás, o Hakim, ele tava comentando na live dele que ele daria um pau nas criaturas do Exatombe, um monte de coisa. O cara já tá estudando. Vamos dar esse vídeo aqui pro Hakim, só de leve, assim, pra ele dar uma olhadinha. Aí vai que ele dá uma estudada aí no Ordem, tá voltando firme e forte, né? Aí rola um D-todos de dano de morte pra cima da relíquia e vambora, é isso. É isso, galera. Foque em rituais, poderes de morte pra ter chances contra o diabo. Mas é isso. Valeu, Choco, por ter aceitado participar desse vídeo. E a gente vê mais vídeo aqui no canal. Espero que vocês gostem. Temos coisa aqui ainda pra acontecer antes do Apocalipse. Será que teremos esse ano ou só ano que vem? Ou no outro? Quando vai vir essa temporada pra nós? A qualquer momento. Fique essa pergunta, fique pensando nisso. Deixa aqui e do nada. Esse não precisa ser o fim de vocês, não. Eu não gosto de finais. Existe tanto a ser feito ainda, com essas intenções, com esses nomes e com essas marcas.